Bom dia, alma! Hoje acordei refletindo sobre meu último ciclo caótico e quis compartilhar com vocês. Sem lição, tá? Só uma alma pensando em voz alta. E talvez eu diga algo que ressoe com a sua também. Então, eu te convido a já pegar seu café, seu chá e parar uns minutinhos antes de começar o dia para trocar essa ideia comigo. Sabe aqueles momentos em que nada faz sentido? E o mundo parece que virou do avesso? Como se a vida tivesse perdido o eixo, como se o chão tivesse sumido sob os seus pés. Um verdadeiro momento de caos. Talvez você esteja em um desses agora. Talvez tenha saído de um, como eu. A verdade é que o caos é um visitante inesperado. Ele não bate na porta, não avisa com antecedência. Às vezes, ele irrompe feito tempestade. Um fim de relacionamento que nos desmonta. Uma demissão que nos pega de surpresa. Um diagnóstico que nos assusta. Uma mudança que nos arranca de um lugar seguro. Outras vezes, ele se infiltra devagar, como um vento sutil e persistente, na forma de cansaço crônico, confusão mental ou uma tristeza sem nome. Aqueles dias em que a alma parece apagada e a frase "não sei mais quem eu sou" ecoa dentro de nós com uma força quase insuportável. Mas aí eu cheguei à seguinte conclusão, que pode ser meio estranha. Escuta isso com o coração aberto, tá? O caos também é Deus. Essa ideia pode soar até absurda à primeira vista. Como pode o caos, esse lugar de dor, incerteza e perda, carregar algo de sagrado? Como aquilo que nos quebra pode ser também aquilo que nos cura? É aqui que o mergulho começa. É aqui que as coisas ganham outra camada de significado. Na mitologia grega, caos não era um inimigo, nem uma punição. Ele era o princípio. Antes de Gaia, a terra, antes de Urano, o céu, antes da luz e da forma, havia o caos. Ele não era apenas a ausência de ordem, mas o ventre fértil de onde tudo emergiu. Ele era potencial puro, era o escuro antes do amanhecer, o mistério antes da revelação. Na psicologia profunda de Jung, encontramos uma ressonância com essa ideia. O caos é aquele território interior onde a velha identidade já não serve mais, mas a nova ainda não nasceu. É o intervalo entre o que fomos e o que seremos. É o casulo, escuro, silencioso e incômodo, mas absolutamente essencial para a metamorfose. E talvez, apenas talvez, seja exatamente aí que você esteja agora, em um trecho da jornada em que as respostas escapam, em que o caminho parece sem sinalização, em que o coração está cansado de tentar entender, um deserto onde nada floresce, ainda. Mas até mesmo o deserto tem sua sabedoria. Mesmo no silêncio, há uma mensagem. Jung dizia: o caos é uma ordem esperando para ser decifrada. Por mais que pareça desorganizado, cruel ou sem propósito, o caos carrega em si uma lógica secreta. Ele desconstrói para reconstruir. Ele limpa o terreno para algo novo nascer. Ele nos tira da zona de conforto para nos aproximar da nossa essência mais verdadeira. Então, se você sente que está sendo desmontada pela vida, talvez seja porque uma nova versão sua está sendo montada. Já parou para pensar nisso? Não se apresse em sair do caos. Ouça o que ele quer te contar. Sinta o que ele quer te mostrar. Há um propósito silencioso em cada ruína. Há um novo alicerce se formando sob seus pés, mesmo que você ainda não consiga ver. E acima de tudo, confie. Nada do que está acontecendo é à toa. O caos não veio para te destruir. Ele veio para te lembrar que a alma é feita de ciclos e que às vezes é preciso se perder para se encontrar de novo. Pensa numa floresta depois de um incêndio. Tudo parece arrasado. Troncos carbonizados, galhos retorcidos, um silêncio denso pairando no ar. À primeira vista é só destruição. Mas o que a natureza sabe, e a gente às vezes esquece, é que algumas sementes só despertam com o calor do fogo. Há espécies que esperam uma vida inteira pelo incêndio certo, para enfim florescerem. Cara, isso é forte. É nesse solo queimado, aparentemente sem vida, que nascem as sementes mais fortes. Aquelas que carregam em si o código da resistência.
aquelas que só se revelam depois da devastação. Assim também acontece com a alma. Às vezes, o fogo vem. Queima tudo aquilo que achávamos ser permanente. Leva embora certezas, papéis, relações, lugares onde nos sentíamos seguros. E o que sobra é um vazio estranho, incômodo, um silêncio que grita. Lembro de uma amiga que acreditava estar vivendo o ápice da realização profissional. Ela dizia que havia encontrado o emprego dos sonhos, mas um dia, de forma inesperada, foi demitida. Ficou devastada, se sentiu rejeitada, perdida, vazia, chorou por dias, talvez semanas, e naquele primeiro momento, tudo o que ela conseguia ver era perda. Um fim doloroso, sem sentido. Mas naquele espaço vazio, que ela tanto amaldiçoou, nasceu algo novo. Foi ali, no meio da ausência, que ela voltou a pintar. Algo que não fazia desde a adolescência. Algo que sempre foi dela, mas que havia se perdido nas exigências do mundo adulto. 2 anos depois, ela vive da arte. Vende quadros, dá aulas, se conecta com pessoas através da beleza que cria com as mãos. Claro que não foi fácil. Há muitos desafios nos labirintos do caos. Mas hoje, olhando para trás, ela diz com um brilho nos olhos: aquilo que parecia o fim do mundo era só o fim de um ciclo. O caos, muitas vezes, é exatamente isso. O encerramento de um ciclo que já não nos serve mais, mesmo que a gente ainda não consiga enxergar. Ele chega com a aparência do fim, mas é, na verdade, uma reconfiguração do começo. Só que a gente resiste. Quer manter sempre o controle, quer saber o porquê, para quê, até quando. Quer respostas rápidas, soluções imediatas, promessas de que tudo vai voltar ao normal. Mas quanto mais resistimos ao movimento da vida, mais dói. Porque o caos não veio para nos punir. Ele veio para nos mover. Talvez o segredo esteja em algo que o ego detesta: render-se. Mas não no sentido de desistir, e sim no sentido de confiar. Confiar que existe um fio invisível tecendo aquilo que os olhos ainda não veem. Confiar que existe uma inteligência maior por trás da desordem aparente. Confiar que o caos não é o oposto da ordem, mas a preparação dela. É no caos que a alma cresce. É quando tudo desmorona que a gente descobre o que realmente sustenta a vida. É ali no escuro que a casca se quebra, que as máscaras caem, que as verdades finalmente se revelam. E não, isso não é confortável. É intenso, é vulnerável, é profundamente humano, mas a alma é sagrada. Quando tudo parecer escuro, lembra: a escuridão também é útero. A gente costuma associar o escuro ao fim, ao medo, à ausência. Mas e se, em vez de fim, ele for começo? E se for exatamente nesse espaço sem luz que as transformações mais profundas acontecem? É no ventre escuro que a vida começa. É na terra escura que a semente germina. É na noite escura da alma que o espírito desperta para o que realmente importa, e um novo dia começa. Dentro do casulo, a lagarta não sabe que está se tornando borboleta. Ela não vê asas, não entende o processo. Ela só sente o colapso do que era. Dor, confusão, solidão, uma dissolução do que antes conhecia como eu. E ainda assim, mesmo sem saber, algo sagrado está acontecendo. A metamorfose é silenciosa, é invisível, é íntima. E do outro lado dela, existe voo. Se você está atravessando esse momento de escuridão, se tudo parece sem forma, sem direção, sem luz, não corra. Não tente sair correndo do caos. Não se anestesie. Não lute contra o que já está acontecendo dentro de você. Escute, sinta, respire. E, acima de tudo, se trate com gentileza. Você está em processo. E o processo é sagrado, mesmo quando parece confuso. Esse momento é semente, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar o jardim. O caos também é pergunta. E a resposta virá. Às vezes no silêncio de uma manhã qualquer, às vezes no detalhe mais sutil, às vezes dentro de você mesma, quando menos esperar. Que hoje seja um ótimo dia, alma. Que você encontre paz mesmo em meio à tempestade. E lembre-se,
isso também vai passar. E nada será em vão. Olha, aqui não tem nenhuma fórmula nem respostas prontas, tá? Só perguntas, sentimentos e caminhos possíveis. Então, se esse tipo de conversa faz sentido para você, aproveita para se inscrever e voltar sempre que quiser, para começar o dia falando com a alma.